Bênção de Deus, começarmos mais uma semana olhando para a palavra de Deus, prontos a ouvirmos o conselho de Deus, aprendermos sobre aquilo que Ele é, aquilo que, lendo o livro de João, que Jesus fez, que Jesus falou e trazendo todo este aprendizado para o nosso coração, para a nossa vida. E hoje, como de costume, às segundas, quartas e sextas, nós estamos lendo os evangelhos, agora no Evangelho de João, capítulo 6, e nós vamos estar lendo do versículo 7 ao versículo 15, e eu quero já saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Portanto, João, capítulo 6, versículo 7 a 15, o texto diz o seguinte: Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E eu vou fazer uma pausa e te lembrar que este é o texto da multiplicação dos pães que Jesus perguntou para Filipe: onde a gente pode comprar comida? Essa foi a resposta de Filipe. A partir do versículo 8, seguimos. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Estamos diante deste texto da palavra de Deus, da multiplicação. Esta é uma versão de João. Este mesmo milagre foi retratado nos 4 evangelhos, com uma diferença de que alguns a história é mais completa, enfim, diferente um pouco. Esta é uma versão diminuída que João propôs aqui para nós, mas o nosso foco na meditação de hoje, quando eu olhei para este texto dessa vez, porque é um texto que está em todos os evangelhos, portanto a gente já leu várias vezes ele, mas uma das coisas que me chamou a atenção e aonde eu quero focar com você neste dia é que Jesus fez o milagre com aquilo que nós temos. Ele primeiro perguntou a Filipe aonde comprar. Filipe já questionou a questão do dinheiro. Olha, 200 não vai dar para muita coisa em relação à multidão que está aqui para comer. E de repente André traz e mostra para Jesus algo. E é o que Jesus queria. Eu não posso nem dizer precisava num sentido, mas é o que Jesus queria, porque ele faz o milagre com aquilo que nós temos. Claro que ele pode fazer do nada, ele pode, mas ele faz, e nós vamos olhar para outros 3 textos bíblicos em outros contextos que Deus fez da mesma maneira. Isso nos traz um grande aprendizado. Então, primeiramente aqui neste texto, Jesus multiplicou os pães e os peixes que André trouxe. Foi baseado em ele trazer alguma coisa, mesmo que aquilo foi praticamente uma loucura. Para que mostrar para Jesus 5 pães? Se é uma multidão de 5.000 homens que estavam ali. Não ia dar para nada, ou seja, não valia, tão absurdo que não fazia nem sentido André trazer. No entanto, quando nós lidamos com Deus, aleluia, nós não temos que pensar com a lógica. Nós devemos dizer: Senhor, isso é o que temos. E Jesus e Deus, na Bíblia, nós vamos falar dos demais exemplos, sempre nos perguntam o que é que nós temos, porque Ele usa isso para a glória do seu nome. O milagre quem faz é Ele, mas Ele nos permite, apraz a Deus, essa nossa participação, ainda que tão pequena. Neste caso, foi André que trouxe aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos para a frente de Jesus, e Jesus fez este milagre. Você se lembra de Moisés? Êxodo capítulo 4, Deus pergunta a Moisés: o que é isso que você tem em sua mão? E Moisés: é uma vara. Aí Deus começou os milagres, joga no chão, aleluia. E ele operou o primeiro milagre ali. E ali ele começou a tratar com Moisés, aquela mesma vara ele usou diante de Faraó, aquela mesma vara ele usou liderando o povo naquele deserto, na saída do Egito.
E o milagre não está na idolatria da vara, mas está naquilo que estava na mão de Moisés e na pergunta de Deus: o que é que tens em tua mão? Aleluia. É o que ele tinha, nada. A experiência, o sofrimento, a vida, mas em tua mão, o que é que tens? Tenho uma vara, Senhor, pois Deus fez milagres. Aleluia. Usando a vara de Moisés. Ainda me lembrei de outro texto bíblico do profeta Eliseu com uma viúva. A viúva estava endividada e ele perguntou àquela viúva: o que é que você tem em tua casa? E a senhora, coitada, pobre, numa situação dificílima, ela disse: Senhor, eu não tenho nada mais do que uma botija de azeite. E você conhece essa história. Aleluia. O profeta disse: vai buscar outros vasos. Manda os meninos buscar e pedir emprestado. Não poucos, glória a Deus. Por quê? Porque este azeite, aleluia, é o que Deus vai multiplicar. E você conhece a história comigo. Aquele azeite continuou jorrando e aquele monte de azeite que aquela mulher viu a multiplicação de Deus serviu para pagar a sua dívida e, enfim, estabilizar a sua vida para a glória do nome do Senhor. Então, aquilo que nós aprendemos hoje neste milagre é que Deus usa aquilo que nós temos. Que nós possamos oferecer a nossa pequenez, a nossa pouca capacidade, a nossa pouca oferta ou pequena possibilidade. Aquilo que nós tenhamos em nossas mãos, aleluia, dispor diante do Senhor em qualquer situação da nossa vida, que nos apresentemos diante dele, que não tenhamos soluções, nós possamos, como sempre, o Espírito. Aqui, Deus Pai, nós vimos o exemplo de Jesus Cristo no texto que nós lemos em João, e nos nossos dias é o Espírito Santo que muitas vezes, lá no nosso coração, pergunta: mas o que é que tens? A gente desespera, né? Nós pomos o cabelo para cima e desesperamos: eu não tenho nada. Todos eles pensavam que não tinha nada. A lógica diz: eu não tenho nada. Aleluia! Mas o Espírito pergunta: o que é que tens? Aleluia. Senhor, eu só sei fazer isso. Senhor, eu só posso isso, eu só tenho isso. É suficiente para o milagre de Deus. Que nós possamos colocar o nosso pouco na mão daquele que pode fazer todas as coisas. Amém.